A justificativa. Nesta aula, vamos ver um pouquinho sobre o tópico ou sobre a seção destinada à justificativa do seu trabalho. Bom, a justificativa ela deve ser um texto corrido onde serão apresentados todos os argumentos que justificam o trabalho. Como sendo a continuação da introdução, onde na introdução você especifica o tema, delimita o tema e vem com um problema de pesquisa, a justificativa ela vem para embasar a escolha do tema e para embasar a delimitação do tema. Então, a justificativa ela vem como um complemento, dando um embasamento científico, na verdade, o porquê das escolhas, explicando o porquê dessas escolhas, para que o seu texto fique, tenda a ficar um pouco mais claro para o leitor. Então, é a resposta que o autor do trabalho dá à seguinte indagação do leitor: em que o estudo é importante, em que ponto esse estudo é importante. Então, é nesse momento é que o autor faz a justificativa do seu trabalho, nesse momento que ele explica a necessidade do seu trabalho, aponta contribuições de ordem prática ou ao estado da arte na área da pesquisa. Então, é ali que o autor vai, de certa forma, vender, vai, de certa forma, atrair a atenção do leitor. Ele deve ser um texto aberto. E ao contrário da introdução, que a gente tem aqueles pontos específicos a seguir, definição do tema, delimitação e o problema de pesquisa, na justificativa a gente não tem tantas regras. Lógico, tem as regras de formatação da BNT, mas não é disso que a gente está falando no momento. A gente não tem um algoritmo a seguir, a gente não tem uma sequência de ideias para organizar a escrita dessa justificativa. Então, é um texto mais aberto. É óbvio que existem algumas coisas que devem ser evitadas, existem algumas dicas, algumas informações que valorizam se estiverem nessa justificativa. Nós vamos ver logo mais. Mas, de uma forma geral, é um texto que tende a ser um texto mais aberto. E apresenta-se nesse texto, então, os motivos, as razões de pesquisa, o estágio atual da problemática envolvida, quando você quer continuar um trabalho, quando você quer continuar uma pesquisa sobre um tema que já existem outras pesquisas, é nesse ponto que você atualiza o leitor sobre o estágio que esse problema se encontra, e o interesse pessoal em sua investigação. É um dos poucos pontos, é um dos poucos lugares do seu trabalho, da sua pesquisa, que pode aparecer uma opção, uma escolha pessoal, um ponto de vista pessoal seu. Você pode sim justificar, lógico, você deixa como um último tópico de justificativo, um último ponto, digamos assim, é um texto corrido, da sua justificativa, essa opinião pessoal, esse interesse pessoal, caso você ache que você entenda que é importante. Justifica-se o interesse de pesquisar o objeto na forma que está propondo o autor. Então, todos os itens apresentados na introdução, tema e delimitação, devem ser justificados. Então, aqui você vai dar um embasamento, você vai o seu tema, a forma como você delimitou, o seu espaço de pesquisa, por que você escolheu, por exemplo, estudar os autores de 2010 a 2015, por que você escolheu realizar a pesquisa utilizando como base a cidade de Varginha, por exemplo. Aqui que você justifica, que você explica para o seu leitor todas essas escolhas. Precisa dizer por que o tema é importante, obviamente, o porquê essa delimitação é importante, por que você, delimitando a sua pesquisa, por que essa delimitação é importante e por que foi essa delimitação. Então, mostra isso tudo, vai mostrar a relevância do seu estudo, vai deixar claro a relevância do seu estudo para o leitor.
Existe, né, uma tendência muito perigosa de confundir a justificativa com objetivos, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Não deve se confundir a justificativa com o objetivo, tampouco, né, se deve apresentar objetivos na justificativa, né? Nenhuma das duas coisas é válida aqui para a gente nesse ponto em que desejamos escrever uma justificativa bem feita, né? Fazer uma justificativa bem feita. Então a gente evita, né, começar frases com pretende-se, mostrar que o projeto visa, o resultado final será. Um cuidado ainda maior com essa última, né, o resultado final será, você já está na justificativa, no começo do seu trabalho, sem desenvolvimento nenhum, apontando qual é a sua conclusão. Né? Então aqui deve-se ter um cuidado muito grande com esse resultado final. Né? Não se deseja de forma nenhuma apresentar a conclusão nesse ponto, né, que é o ponto da justificativa. A conclusão, depois, ela deve fechar com os objetivos. Ela não deve aparecer em nenhum momento na sua justificativa. Né? Você já está justificando, você só está, na verdade, justificando o seu trabalho e já está concluindo. Né? Então, todo o processo da justificativa até a conclusão, você está dando spoiler do seu trabalho, digamos assim. Né? Então sugere-se, né, que a justificativa, lógico, pessoal, voltando um pouquinho, né, que a justificativa é um texto mais livre, né, tudo que é colocado, então, como por exemplo esse tópico, né, de sugerir que a justificativa tenha 3 argumentos diferentes, como já está dizendo, né, uma sugestão, não quer dizer que seja obrigatório, que você tenha que seguir por esse caminho. Mas é uma boa prática, né? Então, utilizar 3 argumentos diferentes na justificativa, de maneira sempre, né, visando sempre demonstrar a relevância da sua pesquisa. Né? Então, a justificativa é onde você vai pegar o tema, a delimitação do tema e mostrar o quanto isso é importante para a sua pesquisa. Então, essa é a pega, né? É aí que você tem que se basear, né? Em tornar ou deixar claro, na verdade, o quanto é importante a sua pesquisa. Tá? Podem haver, nesse caso, né, justificativas pessoais no texto, é um dos poucos pontos, né, do seu texto onde você pode colocar intenções pessoais, né, digamos assim, pontos de vista pessoais, para justificar o seu texto, né, desde que seja o último argumento. Então, se você quiser utilizar um ponto de vista, né, lembrando das nossas aulas anteriores, que deve-se ter um conhecimento prévio do assunto para desenvolver a sua pesquisa. Né? Então, se você quiser colocar, se você quiser deixar claro para o leitor que existe aqui um caminho, né, que o seu conhecimento pessoal, a sua pesquisa está desenvolvida em cima de conhecimentos pessoais ou em cima de um interesse pessoal de pesquisa, nesse ponto, né, é até aceitável, né, até permitido. Então, um outro aspecto importante, né, é que não deve-se colocar citações na justificativa. Tem uma exceção, né, a gente vai ver logo mais. Mas deve-se evitar, né, citações na justificativa. Por quê? A justificativa é onde você quer, né, deixar clara a relevância e a importância da sua pesquisa, tendo como base a introdução, né, que tem o seu tema e a delimitação do seu tema. Então não faz muito sentido você justificar o seu trabalho com base em argumentos, né, que são baseados em ideia de outro pesquisador. Quando você coloca uma citação, você leu, né, algum autor e você vai redigir o seu raciocínio, ali, o seu ponto de vista baseado no ponto de vista de um outro autor. Aí você faz uma citação, né? Você não quer se apropriar desse ponto de vista. Você só utilizou esse ponto de vista para você construir o seu ponto de vista.
Então você faz uso dessa citação. Não faz muito sentido nesse ponto do seu trabalho você fazer isso, né? Porque aqui é uma coisa do seu trabalho, onde você vai colocar os pontos, né, para enaltecer ou para dar a noção de o quão importante, o quão relevante é o seu trabalho, tá? Aí a exceção é quando você quer justificar baseado em números, por exemplo, que você conseguiu, né, em dados estatísticos, que você conseguiu em outro trabalho. Então, nesse sentido, você deve sim usar as citações. Então, você está desenvolvendo o seu texto e você quer justificar que o seu trabalho é importante devido ao montante devido à quantidade, né, de trabalhos levantados, né, pela pesquisa tal, que foram para esse caminho, e você quer ver o caminho oposto, onde quer dar. Então, esse montante é um exemplo bem, né, é um exemplo só didático que eu estou dando aqui, tá? Então, onde o trabalho que fez esse levantamento bibliográfico, né, de todos esses trabalhos, né, você deve citar ele como base de referência onde você conseguiu esses dados, né, esses dados estatísticos, tá? Esses dados numéricos, digamos assim. Aqui nós temos alguns argumentos possíveis que a gente pode utilizar, né, que podem ser utilizados na justificativa. Então, o modo como se deu a escolha do objeto da pesquisa é um argumento que pode ser utilizado na justificativa. Como surgiu o problema para o qual se busca a solução, explicar, né, como se chegou ao problema, ao problema da pesquisa, a relação do problema estudado com o contexto que você quer dar para a sua pesquisa, que você tem para a sua pesquisa, os motivos que justificam a pesquisa, as possíveis contribuições do resultado da pesquisa para o conhecimento humano, muito importante isso daqui, né? Então a gente sempre visa contribuir para o conhecimento, né? O trabalho científico tem esse viés muito forte, né? Então aqui é uma justificativa muito interessante, né? A viabilidade da execução da pesquisa, a justificativa também pode contar, né? Pode conter, na verdade, a viabilidade da execução da pesquisa. Você pode deixar claro por que é viável, como é viável essa pesquisa na justificativa. A originalidade da pesquisa. Aqui, a originalidade não quer dizer quanto ao ineditismo, tá? Porque não são todos os trabalhos que se exige ineditismo do tema pesquisado. Então a gente vê nível de doutorado, né, que esse ineditismo ele é procurado, né, que esse ineditismo ele é necessário, mas nos outros níveis, né, esse ineditismo não é algo, né, primordial para a sua pesquisa. Não quer dizer que a sua pesquisa não possa ter se não for uma pesquisa para o trabalho de doutorado, né? Pode sim ter ineditismo, mas aqui, né, estamos dizendo quanto à originalidade da pesquisa. Então não adianta nada você fazer uma pesquisa para um tema que não é inédito, né, utilizando o mesmo método de uma outra pesquisa que já foi realizada. Você vai produzir mais do mesmo, né? Você pode pegar, na verdade, um tema que já foi pesquisado e você pode querer dar outra visão. Você pode pesquisar por outro aspecto, né? Aquele mesmo tema. Ou você pode continuar aquela pesquisa dando uma outra ênfase, né, para essa pesquisa, aplicando outra metodologia, por exemplo, né, testando sobre outros parâmetros, enfim. A sua pesquisa, ela obviamente, ela tem que ter uma originalidade. Então, isso deve ficar claro na justificativa, porque mesmo que não seja um tema inédito que você está pesquisando, a forma como você está realizando a pesquisa, ela deve sim ter uma originalidade, deve apresentar algo, né, de novo ou algo de diferente das demais pesquisas que já existem. E por fim, deve-se deixar muito claro na justificativa as motivações do seu trabalho, de modo a evidenciar a relevância, o ponto principal, né? Você quer a todo instante deixar claro
para o leitor a relevância do seu trabalho, a relevância da sua pesquisa. A justificativa nada mais é do que explicar o seu tema, a delimitação do seu tema, visando essa relevância. A originalidade, como já acabei de dizer, né, não quer necessariamente dizer que o seu trabalho é inédito, mas sim a forma como você está pesquisando é uma forma original, né, a forma como você continua essa pesquisa, a forma, o viés que você analisa na sua pesquisa, né, a metodologia que você está utilizando, ela tem que ter uma originalidade e tem que ter caráter oportuno, né, contextualização social da pesquisa sobre a temática envolvida. Isso é muito interessante. Então, às vezes você já tem um assunto que já foi amplamente discutido, porém você quer comparar ou você quer levar em consideração tal contextualização social testando essas mesmas hipóteses, desde que essa contextualização social seja diferente de outro trabalho. Você pode sim testar as mesmas hipóteses em outro contexto. Isso é interessante, né, de ser feito. Então, na justificativa também, você deixa claro esse caráter oportuno, né? Quantas pesquisas já foram realizadas com vacinas, né? E agora surgem muitas outras vacinas no contexto da pandemia de Covid-19, por exemplo, né? Então, os estudos eles podem até ser refeitos, né, mas no caráter oportuno dessa contextualização social, desse momento, né, em que a sociedade passa, por exemplo, né. E deve-se lembrar também que a justificativa é uma das pouquíssimas partes do trabalho na qual o autor, né, o aluno em questão, pode colocar questões pessoais ou pode tratar de questões pessoais, principalmente para justificar a escolha do tema, levando em consideração aquele conhecimento prévio, né, que é tão desejável para se desenvolver uma pesquisa científica, né, para desenvolver um trabalho científico.